um salve a todos aqui presentes. Estamos aqui no derradeiro episódio da série Antropologia Ibérica. De novo aqui com o nosso convidado padrão, que seria o Uflas, né, que no episódio passado não apareceu quando a gente foi falar de Al-Ándalus, mas ele está aqui de volta para a gente falar do último assunto, né, que concerne. Então, hoje a gente vai falar sobre os produtos aí da formação étnica ibérica, porque nos episódios anteriores a minha ideia era construir as camadas ali da identidade ibérica, e aqui nós vamos visitar algumas personalidades heróicas, né, que foram produzidas justamente por essas camadas, né, e por esses acontecimentos históricos, pelos povos que invadiram, né, desde a Idade do Bronze, ou desde o Calcolítico até a formação das identidades que a gente conhece hoje lá, tanto as identidades nacionais quanto as regionais espanholas, né, o galego, o asturiano, etc. A gente vai visitar, então, alguns grandes nomes, né? E depois também eu trouxe alguns dados genéticos, mais por curiosidade também, sobre os impactos da conquista ibérica nas Américas, né? Então a gente vai começar aqui A gente falando... passaria mais pela reconquista e pelo próprio descobrimento das Américas, né, no caso. Isso. Mas a ideia não é trazer exatamente um resumo desses acontecimentos históricos. Sim. A ideia é tratar isso como um pano de fundo para os grandes homens, entende? Exato. Então a gente vai começar aqui com o Pelágio, né? O Pelágio, nós não sabemos muito sobre a vida do Pelágio. Ele foi o primeiro rei que conseguiu organizar digamos, um ataque efetivo, né, contra os mouros na Península Ibérica, porque haviam outros reis ou outros nobres que tinham tentado atacar, mas nenhum ataque tinha sido efetivo, né? Todos ataques, inclusive, eram ataques que não eram muito de ofensiva, eram para tentar defender o território que estava sendo invadido. Ele partiu de um ponto para conquistar outro ali na Batalha de Covadonga, né? Aconteceu no ano de 718. E para quem não sabe, as Astúrias é um território que fica ali no norte da Espanha, entre, se eu não me engano, a Cantábria, a Galícia e Leão. Ele fica, tipo, a Entre leste. Navarra, né, mais ou menos. Também, eu acho que Navarra tá um pouco mais pro leste, cara. Acho que Navarra tá um pouco mais pro leste. Navarra é lá pros lados perto do País Basco, né? Sul do País Basco. Né? Então, mas é uma terra bem no norte mesmo, bem no norte. E é muito montanhosa também. Isso vai fazer diferença na Batalha de Covadonga. Eles vão utilizar bastante do relevo e tal. Inclusive, a Batalha de Covadonga é muitas vezes tratada como a nossa Termópilas, né? Porque, tipo, inclusive o número, né? Porque os historiadores estimam que cerca de 300 cristãos lutaram contra um número que pode variar entre 800 e 1.200 mouros, né? Então, assim, eles estavam numa desvantagem enorme. O mesmo E número. eles ainda assim conseguiram vencer o combate, né? Sobre a origem de Pelágio tem um debate, né? Porque o nome Pelágio é um nome, se eu não me engano, romano de origem grega, né? Isso. E por isso alguns aí acabam argumentando que talvez ele fosse de origem local, né? Ele não fosse um godo, um germânico, enfim, ele fosse de uma população romano-asturiana local. Mas o fato dele ser um nobre e os nobres do tempo dele também serem germânicos e tal, além de toda a questão das leis góticas que impediam, né, que os romanos pudessem ascender a nobreza, etc., isso tudo acaba colaborando um pouco para a teoria de que ele seria de origem visigótica mesmo, né? É o padrão. Seria mais provável, né? É o mais provável. Aí, com a Reconquista, ela começa com a Batalha de Covadonga, né, em 718, e ela se estende até 1499 com a queda de Granada, né? Já lá pelo Reino de Castelo. Aí, passando entre essas duas datas, né, nós vamos ver uma série de caudilhos regionais nascendo, né? Eu falei no último episódio que eu acabei até queimando munição aqui, né, do podcast. Eu falei no último episódio que eu participei, né, das invasões germânicas. Eu falei sobre o Hermígio Romarigues, né, que é uma figura mais folclórica, mas ainda assim encarna bem esse arquétipo aí do caudilho ou do cavaleiro vilão, mas do Geraldo Geraldes, né, o Sem Pavor, que
foi uma figura histórica, né, também. Semelhante a eles, existiram outras figuras na Espanha, né? Inclusive o famoso, né, acho que muitos dos ouvintes devem conhecer, o El Cid, né? O Rodrigo Dias de Vivar, né? Ele lutou tanto do lado dos cristãos quanto do lado dos islâmicos, uma coisa que algumas pessoas não sabem. Sim. Ele era tipo um mercenário. Inclusive ele vai ter depois plano até de ter você me corrige aí se eu tiver errado, inclusive, acho que foi no governo do Franco, né, que eles começaram a usar o Cid como tipo uma figura de unidade nacional, né, ou teve uma coisa assim envolvida. Foi ali, tipo assim, tem um movimento cultural espanhol de unificação que foi construído em volta dos godos, né? A gente conversou sobre esse assunto até na última vez, né? Só que a gente não tava mais gravando. Mas teve esse negócio aí. A questão do, Então, do Franco e tal, né? Ele aludia muito à origem gótica do reino de Castela e tal, e também das aristocracias que compunham também os outros reinos, que foram Apesar dele ser assimilados. galego, né? Apesar dele ser galego, inclusive na Galícia, muita gente odeia o Franco por isso, né? Porque os galegos, eles são de uma etnia diferente, uma cultura diferente, a língua deles foi reprimida, né, durante o franquismo. E que também é mais próxima do português que do castelhano, por sinal. Existem linguistas que dizem até que, na verdade, é a mesma língua, são variantes de uma mesma língua, né? Galego-português, né? Isso, porque houve uma língua em comum ali, ancestral, que era o galego-português medieval. Mas também tem a questão dos movimentos de esquerda. A Galícia também é um lugar que sempre teve muito esquerdista, por um negócio bem engraçado. Até hoje, lá, desde de nazista, né, até comunista, os dois odeiam o Franco. É engraçado, sabe? Você vai ver um nazista e um comunista. Engraçado que você falou dos comunistas, né? O Fidel Castro, a família dele é etnicamente galega, né? Tem que lembrar disso. Sim, e o haplogrupo dele é um haplogrupo relacionado aos celtas atlânticos, né? Assim, lá da Idade do Bronze, aquele comércio atlântico. Enfim. Mas foi nisso aí mesmo, tá correto. Foi durante o governo Franco. Mas o El Cid, a gente sabe que ele era gudo mesmo. Ele era de origem gótica. Ele nasceu numa vila próxima à cidade de Burgos. E Burgos é uma cidade que teve muita migração germânica. Inclusive, se eu não me engano, nos arredores de Burgos que está uma das maiores necrópolis visigóticas que são retiradas até hoje, tipo análise de DNA, aqueles artefatos, aquelas fíbulas de águia e espada, etc., que são encontradas, são tiradas de necrópolis próximas da cidade de Burgos. Enfim, o Al-Fid, como eu disse, ele lutou tanto pelos islâmicos quanto pelos cristãos, e ele recebeu dos árabes o apelido Al-Cid, né, que virou hispanizado Al-Cid, que significaria o senhor, né, e pelos espanhóis ele recebeu o título de El Campeador, que é o campeão, né. Então ele foi uma figura elogiada, né, pela sua bravura dos dois lados, né. Foi um cara que foi reconhecido tanto pelos islâmicos quanto pelos ibéricos, como um grande homem, né? Um grande guerreiro. Sim, exatamente. E grande militar também. Ele foi um grande comandante, né? Tipo, ele foi criado num ambiente aristocrático, né? Ele foi criado na corte. Um herói no sentido grego da coisa, né? Sim, o cara era foda. Até, assim, alguns historiadores dizem que ele até mandava ler os clássicos autores greco-romanos, né, para os seus soldados, né, nos tratados de estratégia militar greco-romanos. Então, o cara, ele era bem instruído. Ele era um aristocrata, né? Sim. E ele conquistou acho que fez ele ficar mais famoso, além de todas essas mudanças, né, de lado, porque olha, ele estava batalhando por Castela, depois aconteceu uma mudança na corte de Castela que fez ele ser exilado, ele lutou pelos islâmicos, ele voltou a lutar por Castela, e no fim ele lutou sozinho, né? Ele conquistou a cidade de Valência com o exército dele mesmo, e o plano dele era erguer um feudo próprio. Ele morre ali naquele território que ele conquistou e queria construir um feudo. E tem uma lenda, né, que diz que depois que ele morreu, a esposa dele, Jimena, mandou colocar o corpo dele em cima do cavalo com a armadura e a espada, e mandou, tipo, para aumentar a moral dos soldados, sabe, para ele sair correndo em meio aos soldados. E dizem ainda as lendas que o cadáver ainda, tipo, liderou mesmo, sabe? O que fez eles ganharem a batalha foi o cadáver, tipo
uma caçada selvagem aí do nosso... Aí, depois o corpo foi recuperado e enterrado, né? E tem um poema, velho, esse poema eu tô muito interessado em ler ele, que é um poema épico do século XII chamado Cantar del mio Cid. Eu tô com muito interesse, cara. Depois que eu descobri que esse negócio existe, eu quero ler demais. Muito foda. Mas já tem espanhol moderno já, né? Porque espanhol século XII deve ter um pouco diferente, né? Deve ser, cara, mas eu me arriscaria a ler uma edição bilíngue aí, cara, pra aprender. Porque é mais fácil ler o português medieval do que o espanhol medieval, né? Tanto assim, não ainda só assim porque a muda gente muita coisa. não só porque a gente é luso, mas também porque a língua portuguesa ela mudou pouco da Idade Média pra cá, né? Tipo, Mudou mais a escrita, né, no caso. Sim, se mudou muito mais a escrita, mas o falar ainda é bem parecido. Isso. Ainda mais pra gente estar aqui no Brasil, nós temos muitos arcaísmos na linguagem, né? Exato. Português acabaram ficando com uma língua mais moderna. Inclusive, já vi até português usando isso pra zoar brasileiro na internet, porque a nossa língua é arcaica e a deles é moderna. Eu já vi dizerem, não sei se é verdade, que o nosso português, né, brasileiro é mais próximo do português dos que colonizaram aqui do que os portugueses europeus é próximo dele. É por conta dessa tipo, o Brasil ele agiu como uma espécie de geladeira de língua, né? Tipo, ele preservou os arcaísmos, porque uma boa parte do território ele não tinha muito contato com outros povos, não seus indígenas, né? E a gente acabou assimilando alguns termos, mas eu acho que eu falei, eu não lembro se eu falei sobre isso no último episódio, cara, mas palavras que comumente se usaria o L, a gente usa o R no interior, por exemplo, planta. Acho que falou sim. Planta e tal. Então, isso aí são arcaísmos da linguagem que O V permaneceram. com o B também, né? Sim, de vassoura para vassoura e tal. Isso é medieval, né? E foi preservado pelo português quinhentista e foi trazido para cá e preservado nos interiores. Isso. Nesse mesmo contexto de caudilhagem, né, que surgiu o nosso grande Cid, surgiram, como eu falei, as figuras do Geraldo Geraldes e tal. E são figuras que foram misturadas com mito, né? Eles foram tão grandes que eles foram misturados com mito. No caso do Geraldo Geraldes, como eu comentei no penúltimo episódio, foi misturado provavelmente com algum folclore céltico e tal, com aquela valorização da exposição da cabeça no cavalo. Foi também misturado com algum tipo de geografia local, porque ele foi associado com um forte da Idade do Bronze na região e tal. E com o Cid não foi tão diferente assim, né? A espada dele, a famosa Tifuna, ela foi, tipo, considerada mágica, né? A vitória dele as vitórias dele sempre foram, tipo, atribuídas à espada dele, que tinha alguma coisa de mágica. Então, também tem essa questão. E durante a Reconquista também surgiu o Reino de Portugal, né? Porque, para quem não sabe, Portugal era um condado, né? Era o condado portucalense, e ele foi fundado num contexto de migração de francos para a Península Ibérica durante a Reconquista, porque os mouros eles tinham planos de expandir os territórios até onde desce, né? Inclusive, eles tentaram invadir a França, né? Eles foram repelidos por Carlos Martel, se não me engano. Aí, nesse contexto de francos vindo para a Península Ibérica, um desses francos foi o conde Henrique de Borgonha, que é pai do Dom Afonso Henriques, né, o primeiro rei de Portugal e fundador. Ele foi... A primeira dinastia, né? Sim, a dinastia afonsina. Então ele meio que herdou ali uma terra que foi repovoada pelo cavaleiro galego Vímara Pérez, né, que deu origem à cidade de Guimarães. A gente também comentou no primeiro episódio que o nome da cidade antigamente era Guimarães, né, porque no português acontece essa mudança que nas línguas germânicas o W e o V viram G, né, como acontece em vários nomes próprios, inclusive. Sim. E o filho, né, como eu falei, o filho de Dom Afonso Henriques, meu filho de Henrique de Borgonha, Dom Afonso Henriques, então ele entra em conflito com a mãe dele, porque o pai de Dom Afonso Henriques morre quando ele é muito jovem, então a mãe dele toma o poder da região até que ele possa atingir a maioridade, então ele herda o trono da mãe dele. Só que a mãe dele se casou com um nobre galego que não tinha interesse na independência portuguesa.
Então ela argumentou pelos interesses dessa nobreza galega que ela estava ocupada agora. Então aconteceu uma guerra, né, entre mãe e filho, aí, uma superação. Isso é até bem simbólico, né? Tem a Sim, ver porque do Afonso Henriques, um jovem que cresce sem pai, porque o pai dele morreu jovem, a mãe dele tenta tolher a liberdade, ele trava uma guerra e funda um estado em cima, entendeu? É bem simbólico a sim. fundação de Portugal. A fundação Very Indo-European. isso acontece no dia 5 de outubro de 1143, né, com o Tratado de Desamor, que foi reconhecido pelo Vaticano, inclusive. Aliás, Roma na época, né? Enfim, ainda no Dom Afonso Henriques, né, tem antes da independência, tem na Batalha de Ourique, né, acho que todo mundo já conhece a batalha, né, a Batalha de Ourique, aconteceu a visão de Ourique, né, que firmou o destino imperial português, né. Aí, já passando por outra É, figura que portuguesa, seria, tá? se eu não me engano, aquela a aliança, né, entre Deus e Portugal, né? Que, Isso, se eu não me engano, teriam falado que ele iria proteger Portugal até o 17º rei, que seria Dom Sebastião, né? isso aí. Uma das batalhas célebres da Reconquista, especificamente no contexto português, envolve uma figura bem interessante. A batalha é o Cerco de Lisboa, né? Do dia 1º de julho até de 1147 até dia 21 de outubro, né? E ela foi liderada pelo rei Dom Afonso Henriques com um auxílio de cavaleiros cruzados, né? Tipo, dos cavaleiros cruzados de Portugal. E Ordem do Templo, né? Ordem isso, de ó. Cristo. Não, aqui não era ordem de Cristo, não. Eu procurei sobre É, isso e eu achei que eram ela se tornando cruzados. depois, né? Eram os cruzados aqui. É, Aí, essa figura que eu tô falando é o Martim Muniz. Ele era um nobre cavaleiro que tinha nascido no norte de Portugal, né? Como acontece em várias figuras, né? Eles nascem no norte e vão para o sul durante o movimento de reconquista. E eles, durante o cerco, ainda durante a invasão, ele percebe que os muros eles começam a fechar as portas do castelo de São Jorge, né? Que é onde eles estavam tentando entrar. E quando ele percebeu isso, ele se lançou na frente do portão para que impedisse eles de fechar e começou a chamar os soldados para abrir o portão de volta. E ele morreu esmagado nesse portão e logo depois conseguiram abrir e invadir o castelo. Então ele morreu só para poder deixar uma chance maior de vitória pro sim. exército. Esse cara é foda. A É. linhagem dele, a linhagem, se eu não me engano, o filho dele se casou com uma filha de Dom Afonso Henriques, inclusive. Os caras tá na minha árvore genealógica. Aí, então no fim do cerco, a Lisboa foi conquistada, né? Então passou a ser a capital. Então, esses foram os heróis da Reconquista, né, que eu escolhi para poder falar aqui. Agora já passando para a expansão da Reconquista, né? Porque a gente tinha conversado já que a Reconquista ela nunca acabou, né? Ela se Sim. estendeu para o mar. Porque se a gente já for observar em Portugal, a conquista de Ceuta ela é meio que ela é o início do Império Português, né? E ela Uhum. também é uma continuação do movimento de reconquista. Só que dessa vez já é um ataque ao território muro. Diria E que até a guerra de Portugal com os otomanos também seria, né? Essa continuação. sim, também seria. Aí dessa parte da história eu escolhi um conquistador espanhol e um português, né? O espanhol talvez já seja conhecido aí dos ouvintes, né? Que é o Pedro de Alvarado. Ele ficou conhecido aí no meio dissidente, digamos assim, porque o Bronze Age Pervert falou sobre ele no livro, né? No Bronze Age Mindset. Ele meio que usou ele até como uma espécie, sei lá, de avatar, ou de arquétipo. Ele Uhum. falou, milhões de Pedro de Alvarado vão nascer nos trópicos, então aí ele ficou famoso. Ele foi um conquistador espanhol que participou de uma série de conquistas no território americano, né? Ele participou da conquista do território de Cuba, do México, Guatemala, El Salvador e Peru. Se eu não me engano, aqui, na Guatemala ele até virou parte do folclore do país. Cara, foi foda. É que tem tipo as máscaras dele, ou coisa assim, né? Isso, exatamente. Ele faz parte dele, uma roupa, né? É da dança dos conquistadores. A máscara tipo, a característica é que ela tem cabelos louros, né? E barba loira, porque
ele era loiro, né? E era Aí, meio ruivo, né? Loiro ruivo, né? Diziam isso, que ele era ele filho do era filho sol, do né? Sol, né? Aí ele, enfim, ele se integrou à expedição do Hernán Cortés ao México, né? No dia 8 de novembro de 1519, os conquistadores entraram porra, aí é foda. Tenochtitlan, anotei esses nomes, olha só. Onde foi Tenochtitlan. o rei, Tenochtitlan, você tá maluco, filho? Isso aí não é língua de não. Onde foram recebidos pelo rei Azteca, Moctezuma, cara. Olha só. Que os hospedou Em e português o espalhou. pessoal geralmente chama de Montezuma. Ah, aí fica um pouco mais fácil. Enfim, aí eles foram hospedados, né? Eles não chegaram num contexto de invasão, nesse caso. E quando o Hernán Cortés teve que se afastar do México, ele foi deixado em cargo de uma região, né? Só que ele foi um péssimo administrador daquela região. O cara ficava É. matando o tempo inteiro. Um desses episódios foi um episódio onde ele massacrou uma vila porque ele suspeitou que um festival religioso estaria sendo utilizado como disfarce para uma revolta dos nativos, né? Então ele simplesmente massacrou todo mundo e foda-se. E aí diz que ele tinha plano de conquistar a China, esse caramba quatro. O cara tinha muito plano, o cara não queria ficar É, parado. que nem o Bap fala, né, no livro dele, que ele não era um cara que gostava de ficar parado, né? Tipo, deram um governo geral pra ele e ele não queria ficar lá governando, né? Ele queria ficar guerreando propriamente. Né? Porque ele não, no fim das contas, ele não era, digamos, como diria o Lobo Ibérico, né? Ele não é um sol, ele é um Marte. É, sim. Então, aí, durante a conquista da cultura quiché na Guatemala, Alvarado ele combateu mano a mano, né, com o rei guerreiro Tecumán. E essa batalha ela ficou presa no imaginário popular da Guatemala, né? Como eu disse, ele virou parte do folclore. Aí dizem, né, os cronistas da época que o rei guerreiro ele se confundiu porque ele não tinha visto ainda um cavalo. Ele esperava que matando o cavalo iria morrer junto, como se fosse uma única criatura, sabe? É. Aí quando Sim, eles ele matou o geralmente cavalo, achavam isso. quando ele matou o cavalo e o Alvarado simplesmente levantou, ele ficou em choque e morreu. Né? Ele tomou uma lançada e morreu. O louco. Sim. Então é isso. O Alvarado foi o cara que eu escolhi porque o cara meteu o louco aí em vários lugares, viveu pra caramba e foi um Sim. grande homem. Né? Aí no caso de Portugal, para mim eu não vou mentir, eu fiquei até hoje de tarde escolhendo qual seria o nosso exemplo de conquistador português. Porque tem muitos, né? A maioria é conhecido só como explorador, né? Como navegador. Não tem essa estigma que os conquistadores espanhóis têm de sanguinários e tal. E isso, na minha opinião, é meio ruim, mas tudo bem, porque os caras eram tão guerreiros quanto, né? Ambos foram tanto conquistadores Sim. quanto navegadores e exploradores. E eu fiquei Exato. principalmente ter Pedro Álvares Cabral, porque ele foi ambos, né? Ele foi tanto explorador quanto chefe militar, né? Ele empreendeu várias campanhas militares também. E o Antônio Raposo Tavares. Eu escolhi o Antônio Raposo Tavares por puro clubismo, na real, porque ele era paulista. É. Aí, É o seu canal, né? Mas fala mais sobre isso também, né? Já tá versado no assunto. então, o Antônio Raposo Tavares, ele era português, né? Ele não era paulista exatamente. Ele foi um dos patriarcas paulistas, né? E ele veio para Portugal num contexto de prestar ajuda à administração colonial, né? O pai dele era amigo do governador geral. Você sabe onde ele nasceu, Sim, especificamente? sei, tá? Que ele nasceu no Conselho de Mértola, no distrito de Beja, em Portugal. A mãe dele era metade judia, metade cristã nova, metade O cristã velha, Uflas. e o pai era. Eu acho que tu caiu, cara. Teve uma hora lá, Aí, ou fui eu que caí. Fala na parte que ele nasceu lá de novo, continua de lá. tá. Antônio Raposo Tavares foi nascido em São Miguel do Pinheiro, no Conselho de Mértola, distrito de Beja, em Portugal.
A mãe dele tinha ambas as origens cristãs nova e velha, ou seja, ela era metade judia e metade portuguesa, e o pai era inteiro cristão velho, né? Só que a mãe dele morreu quando ele ainda era jovem e ele foi criado pela madrasta que era judia. Aí, inclusive, surgiu um monte de nego aí escrevendo livro sobre o fato de que ele era literalmente judeu e tinha culto judeu aqui em São Paulo colonial. E que todo bandeirante seria judeu, já vi É, gente falar um negócio eu, desse. já, eu já tive que corrigir até artigo da Wikipedia falando que o Dom Fernão, ele tem título de Dom mesmo, né, que é o Dom Fernão Paes Lemes, que ele lá tava falando que ele era judeu, cara. O cara era literalmente. Ele é um dos únicos bandeirantes que você vai encontrar na época dele, que é 1600 e pouco, que é 100% tipo, europeu nascido na América. Que a maioria lá tinha uma certa ancestralidade da Bartira e tal. Ele não, ele era 100% europeu, ele era descendente de belga, né, e de português. Enfim. Geralmente isso daí é aquele livro, se não me engano, é da Anita Novinsky, né, que trouxe essa narrativa aí de que seriam os judeus que tinham colonizado o Brasil, principalmente do Nordeste e os bandeirantes também, né? Isso aí também tem aquela questão do bandeirante contra o jesuíta, né? Que os caras falam que isso é uma espécie de finança, quando na real é só um conflito de interesses, né? Sim, sim, é algo que acontecia em todo canto, por sinal, né? Um conflito entre poder religioso e poder secular, né? De certa Uhum. forma. Eu acho até que isso é uma espécie de resquício ali daquele atrito das duas castas superiores, né? É, Dos princípios de acesso, né? Que é o princípio intelectual e o princípio da ação, né? Ou da exato. contemplação e da ação. Enfim, aí ele chega com o pai, né? Não com a madrasta dele morre, né? Ele chega aqui em São Paulo em 1618. E tem também um certo mito de que Antônio Raposo Tavares, em específico, ele teria atritos com a coroa. Não tem, né? Antônio Raposo Tavares, ele sempre agiu de acordo com o interesse da coroa, porque, como eu disse, a família dele era ligada com os administradores coloniais, né? Pelo pai. Ele participou de muitas bandeiras, né? Tipo, desde muito jovem ele participou de muitas expedições nos sertões paulistas, só que uma ficou bem conhecida porque é quando ele já estava mais velho, né? Ele tinha 50 anos, e ele participou da chamada Bandeira dos Limites, onde ele De onde? foi... Limites. Bandeira dos Limites, porque ele foi até os limites do atual território brasileiro, ou até mesmo transpôs, né? Segundo alguns historiadores, porque É. ele foi de São Paulo até os Andes, né? Até o Peru. Ele fez aquele Sim, caminho, eu esqueci o nome do caminho, que é o caminho do. Ah, velho, aquele que o Demarco já falou, saca? Aquele que vai do litoral até acho que até Machu Picchu, não é assim? cara, eu não tô lembrado agora. O nome específico. Ah, velho, tava aberto aqui, eu fechei. Enfim, é um caminho que existia, que ligava a costa atlântica até o Peru, e era um caminho que sido muito utilizado tanto por indígenas quanto por bandeirantes em excursões, né? E além dessa. Ah, sim, é claro, né? Ele não só foi até os anos, né? Ele também voltou. Então, 50 anos, você imagina um homem a pé de São Paulo até o Peru e voltar, cara. Entendeu? O cara voltou. E ele não É. voltou retinho, ele foi até o Nordeste e depois ele desceu de novo. Entendeu? Então, a bandeira foi muito grande, né? E, se eu não me engano, o objetivo É dessa um grande bandeira feito era. militar pra época, né, cara? Sim, sim. Transposição de Mas não continental, foi. praticamente. Não foi tanto uma bandeira militar. Assim, houveram conflitos, né? Muitos homens morreram porque os nativos não iam aceitar também É. essa bandeira de forma pacífica. Mas o objetivo era mais de exploração. Se eu não me engano, eles estavam procurando pelas lendárias lagoas de prata que vários bandeirantes procuraram, né? Até o próprio Dom Fernão enlouqueceu procurando, né? Ele pegou a chamada febre dos trópicos e morreu no sertão. Ele combateu, além de tudo isso, ele combateu na Guerra Luso-Holandesa, né? Muitas pessoas acham que a insurreição pernambucana e todo esse contexto da Guerra Luso-Holandesa foi uma coisa exclusivamente nordestina, mas não foi, né? Existiam terços recrutados de São Paulo, ou seja, desde cedo aí, os paulistas ajudando na defesa de os territórios luso-americanos, e no caso, em 1639 ele foi indicado como capitão, né? Ele recebeu essa patente de capitão, e
foi dado a ele o comando de um terço de paulistas recrutados. Né? Ele combateu até o ano de 1642, que foi um ano antes do fim, né, da guerra luso-holandesa, porém, só que não, a ocupação continua. A guerra acabou, mas os territórios que tinham sido conquistados pela Holanda teriam permanecido no domínio holandês, né? Só que ocorreu a insurreição holandesa, né? A insurreição pernambucana, né? Que fez lá a Batalha dos Guararapes e tal, tudo aquele negócio que a gente já conhece. Inclusive também outro cara que eu queria ter falado aqui, mas não falei, que era do André Vidal de Negreiros, que a história dele também é interessante. Se eu não me engano, ele foi até combater na Angola depois. Ele fez uma bela carreira militar. E ele era brasileiro, né? Assim, outra coisa, cara, isso aqui não vamos botar, mas se tu quiser falar, cara, só tem meia hora, pode falar os que tu quer ainda. Cara, então tá. Então, vamos falar sobre o André Vidal de Negreiros também. Só que não vai ser muito detalhado, porque vai ser da cabeça agora. Então, daí, nesse contexto da insurreição pernambucana, houveram vários heróis ali nacionais, né, que hoje em dia são considerados heróis nacionais, né, que comandaram os exércitos. Né, tem todo o simbolismo a insurreição pernambucana por conta da Batalha de Guararapes, que meio que tinham exércitos das três raças e tal, né, inclusive o dia da Batalha de Guararapes, que se eu não me engano é dia 19 de abril, é o dia do Exército Brasileiro, né? Sim, dizem que a fundação do Exército Brasileiro foi nesse dia aí. Que é quando unem as forças das três raças, né? Você tem o Henrique Dias no comando dos terços negros, né? O Felipe Camarão no comando dos terços indígenas e André Vidal de Negreiros e um outro cara que eu não lembro o nome, que é Manuel alguma coisa, que ele era um luso-brasileiro, né? Um André Vidal de Negreiros, nascido em Pernambuco, e um português, né? Os dois estavam num comando das tropas brancas, né? Porque, para quem não sabe, até relativamente pouco tempo atrás, na época do Império, você tinha separação de raça no exército, né? Você tinha as tropas de cada raça separadas. Você tinha a tropa de nativos, de negros, de pardos e de brancos. Isso até relativamente pouco tempo atrás. E André Vidal de Negreiros, ele foi uma figura muito, muito interessante, porque ele teve um êxito muito grande, né, nas batalhas empreendidas na insurreição pernambucana, e ele se tornou uma figura de determinado relevo aqui no contexto luso-americano. Ele recebeu condecorações militares, ele recebeu títulos, etc., e ele chegou até a combater na Angola, né, durante um tempo. Ele chegou a sair do Brasil para combater por Portugal também. Foi um caso bem interessante do André Vidal de Negreiros. Uhum. Então é isso, cara. Falando sobre o heroísmo, acho que esses eram os heróis aí que eu escolhi. Pois é, né, cara? O intuito dessa parte aqui era fazer a mesma coisa que eu fiz no final do último episódio, que era aludir a grandes homens da história ibérica para tentar infundir um certo orgulho, porque o pessoal não conhece essas coisas, não conhece muito a história dos países ibéricos, não conhece muito os homens que construíram os reinos que depois seriam os impérios e tal. Então acho que é importante ter em mente sempre essas questões, né? Talvez aí no futuro a gente grave aí especificamente falando dos heróis portugueses do Oriente, né? Como por exemplo o Afonso de Albuquerque, né? Que é um crime as pessoas aqui do Brasil morrerem sem saber quem foi Afonso de Albuquerque, né? Sim, realmente, cara. O cara foi foda também. E também tem muitos outros, cara. Eu escolhi alguns aqui, mas assim, tanto do lado hispano quanto do lado português, tem muita gente que dá pra falar. Tem o Olherana, né, que foi o cara que descobriu não, mas foi o primeiro homem a cruzar todo o Rio Amazonas, né, que foi um conquistador espanhol. Do lado dos bandeirantes tem o Fernando Dias Paz Lemes, tem os navegadores portugueses, tantos conhecidos como Pedro Álvares Cabral, quanto os menos conhecidos como Diogo Cão e tal. Dá para falar também sobre, aliás, dá para falar sobre os princípios ali da expansão portuguesa, né? Tanto no arquipélago de Açores, na Madeira, Ceuta e tal. Tem muita coisa. Uma coisa que não falta na história dos impérios ibéricos é herói. Tem que estudar esse.
Tem o Domingos Jorge Velho também, né? Que é um bandeirante famoso, né? Sim, o Domingos Jorge Velho, só que o Domingos Jorge Velho já é num contexto mais pra frente, né? Ele já é paulista e tal. Mas, enfim, Sim. não é muito diferente, né? Como a gente estava discutindo numa call passada aí, o paulista, na época, era uma identidade regional de uma macro-identidade lusitana, né? Isso. É, A Paulistânia, né? fica meio evidente nos escritos do século XVII, tal, do século XVIII ali, que os paulistas consideravam como portugueses, né? E eram considerados, pelo menos em termos jurídicos, como portugueses também, né? E eram Aí, bom, referenciados também como portugueses. Os sim, ele portugueses é de São Paulo, né? referenciado. Sim, os portugueses de São Paulo. Aí, agora eu passo para a segunda parte. Na segunda parte, eu quero bem a título de curiosidade, porque eu sei que muita gente tem uma certa falta de conhecimento sobre o DNA da América Ibérica, né? Eu lembro até que a primeira vez que Sim, eu sim. compartilhei lá no servidor, o Futuro Absoluto perguntou, mano, onde é que você arranjou isso daí? Eu falei, cara, eu digitei Google DNA Latin America pesquisar, entendeu? Aí eu achei lá os Aqueles estudos. gráficos lá. Mas lá tem isso certinho, que lá, se eu não me engano, Diversity in DNA in Latin America, um negócio assim, esse é o nome do negócio, porque mostra o quanto é diferente, né, as ancestralidades aqui, que pro cara Sim, que é de sim. fora, muitas vezes ele acha, tipo assim, que abaixo do México são tipos diferentes de mexicano, né, entendeu? Aí É. mexicano do Brasil, mexicano da Argentina e tal. Então, E união das três raças, geralmente, né? Tipo, tem essa narrativa bem grande aí. Tipo, se você nasceu no Brasil, você tem automaticamente as três raças, né? sim, tem essa também. Também tem outra questão, que é a questão dos haplogrupos, porque Sim, acho que o Demarco comentou isso quando vocês voltaram, né, com o Cabo. Ele comentou que o estilo de expansão e de conquista que os ibéricos empreenderam nas Américas foi bem mais parecido com o que os indo-europeus fizeram sim. na Europa do que o que os anglos fizeram. Eu ainda vou além, eu não digo que é bem mais parecido com o que os indo-europeus fizeram. Eu digo que é parecido com o que os indo-europeus fizeram na Península Ibérica, porque se a gente for observar o que os indo-europeus fizeram nas Ilhas Britânicas foi basicamente o que os ingleses fizeram aqui nas Américas. Sim, Foi o você que comentou isso chegar aí. e matar todo mundo, sabe? E foda-se o resto. Enquanto em outros lugares mais ao sul, o comum era acontecer a mistura dos povos ali e uma etnogênese, de Isso. um surgimento de uma nova cultura de caráter patriarcal, indo-europeu, etc. Isso é interessante, cara, porque geralmente gera muita discussão de falar assim, qual colonização foi melhor? Geralmente o pessoal fala assim, o ângulo foi melhor do que o ibérico porque ele não miscigenou, né? Aí outros falam assim, o ibérico fez um erro em ter miscigenado. Mas, tipo, que nem você falou aí, é bem que uma reminiscência, né, da própria formação desses povos, né? Tipo, não é que é tipo errado que é certo, é o que é simplesmente diferente, né? O jeito de cada um de fazer a sua coisa. Porque, tipo assim, isso não é exclusivo dos ibéricos, né? Se você observar, isso aconteceu na Grécia da Idade do Bronze, aconteceu na Itália. Na Sim, Itália aconteceu um pouco menos, porque a população neolítica da Itália era mais baixa do que a grega e do que a ibérica. Então acaba que os genes indo-europeus acabaram ficando maiores lá durante a Idade do Ferro. Eu comentei sobre isso no episódio da romanização, né? foi. Então, diferente. Mas ainda assim tem essa questão da mistura muito pela linhagem paterna, né? A linhagem paterna desses povos ainda é indo-europeia e a maior parte das linhagens maternas são locais. Sim, tem a Enfim, mitocondrial e o holândrico. sim, e aqui no Brasil é até curioso porque eu antes de fazer as pesquisas eu achava que as linhagens maternas do Brasil elas eram majoritariamente nativas ou africanas, e elas não são, elas são majoritariamente europeias também, só que elas são menores, né? Tipo, no caso das linhagens paternas são 87% em média nacional, né? E no caso das maternas é 56, 57, se não me engano. Então é bem menor, mas ainda é maior, né? Ainda é o majoritário. Enfim, vamos começar aqui, né? Aí começar com o México, né? Eu fiz aqui de vários países, eu procurei, né, do México, da Colômbia, do Peru, do Brasil, da Argentina e do Chile. Da Argentina eu fiz questão de procurar porque eu lembro que o Futuro e outro cara lá do servidor disseram que nunca viram nada da Argentina. Eu também nunca tinha achado, né, nesses estudos majoritários, e eu procurei e achei.
No México, a ancestralidade europeia ela é muito focada em duas regiões, que é a metade norte, né, a parte norte, que faz fronteira com os Estados Unidos, e os arredores da cidade de Yucatán, né? E essa ancestralidade ali no norte, né, dessas províncias ali do norte do México, ficam entre 50% e 60% de ancestralidade, né? Não chegam a ser castiços, né? Eles são ainda mestiços, né? A presença majoritária do sul e centro da Espanha. Isso é praticamente uma regra no território hispano-americano. A maioria dos colonizadores vieram da parte central e sul da Espanha, enquanto no caso português foi o contrário, a maioria vieram do norte de Portugal, né? Isso. E Açores também, né? Isso, e Açores também vieram muito, mas o açoriano ele é meio que uma etnia nova, ela é montada com imigrantes de Portugal, a maioria vinda também do norte de Portugal e com algumas pessoas do Flandres, da Espanha também. Mas a maioria dos... Porque a questão é que o Minho, ele sempre teve muita gente. Então sempre que tinha novo lugar para ir, era do Minho que saía gente, porque o pessoal lá muitas vezes passava fome por falta de comida, de território. A gente não tinha terra herdada mais porque o cara tinha muito filho para herdar terra, entendeu? Aí eles mandavam para fora mesmo. Aí no caso da América Espanhola, praticamente sempre a maioria da cidade vai ser relacionada ao sul e centro da Espanha. Só que tem sempre também um DNA salpicado ali que vem de Portugal. Curioso isso. Você vai ver em Cuba isso, vai ver no México, vai ver na Colômbia, vai ver em vários lugares da América Hispânica, tem algumas ancestralidades. E o Uruguai também. Mas o Uruguai é óbvio, né, cara? O Uruguai foi parte de Portugal. E a terra nossa pra lá também. Aí, 15% do Uruguai fala português, né? Sim, e é tipo segunda língua, se eu não me engano, lá agora é obrigatório, desde a década de 90 é obrigatório ter português como segunda língua, cara. Eles aprendem português no colégio. O pessoal lá, a maioria tem sobrenome português também, né? Boa parte das vezes. É aquele negócio, né, cara? Terra nossa mesmo. Aí, inclusive, tem um caso interessante, né? Daquela atriz, que ela é México-americana, esqueci o nome dela, aquela atriz de cultura, a Demi Lovato, cara. A Demi Lovato, ela é de origem mexicana, né? O pai dela é mexicano, mas a família dela do México é de origem portuguesa, né? Os Lovato é tipo uma corruptela de Lobato, né? Interessante, nunca tinha notado isso daí. Ela Prima do Monteiro Lobato aí. Caralho, muito bom, imagine. Sangue paulista aí. Inclusive o Monteiro Lobato era a favor da secessão de São Paulo, né? Na Guerra Constitucionalista, né? Boa parte foi, cara. Eu acho que desde 1600 e pouco o paulista tem um certo ranço do todo. Não sei porquê. Eu acho que começou pela dinastia dos Bragança, pra falar a verdade. Para insubordinação aos Bragança. Mas enfim, né? Aí, passando aqui pro próximo, assim, né? A média nacional, eu disse que a ancestralidade europeia é centralizada no norte e aos arredores da cidade de Yucatán. Mas a média nacional mexicana é tipo de 47% a 52% de ancestralidade europeia. Então a média ali é de mestiço. Se eu não me engano, tipo, só 5% da população ali se identifica como branca, né? É pouquíssima gente. Na Colômbia, a ancestralidade europeia também se concentra no norte e um pouco no centro do país. De novo, com a mesma origem central sul espanhola e com uma certa presença basca no meio. A média apontada tem esse sentido aí que, tipo, em alguns lugares da América Ibérica, tipo, por exemplo, eu não sei especificamente em qual, mas tem uns cantos que tem foco mais de basco, outros foco de galego, tipo das regiões. Cuba é uma região que foi muito colonizada por galegos, né? A maior parte dos espanhóis eram galegos. E no Chile, se eu não me engano, tem uma presença bem forte dos bascos também. E a ilha de Chiloé, no Chile, é mais galega também. Eles ela ficaram é bem isolados. Até que tem aquela questão do folclore ser praticamente um folclore galego com um nome nativo e tal. A religião, né, também. Que lembra um pouco também o nosso Saci, né? Que o Saci ele é tipo um trasgo, só que travesti de outra coisa. Que é o
furo na mão é do trasgo português, o gorro macho é do trasgo português, a associação dele com roubar coisa, fazer trança na crina de cavalo, tudo isso são coisas herdadas do trasgo, que é uma espécie de duende do norte de Portugal, né? Uhum. Mas o que eu achei interessante na média, na nacionalidade colombiana, é que lá tem um pouco mais de pessoas autodeclaradas brancas do que eu achei que teria, né? Eu sempre imaginei a Colômbia como um país mais mulato até, e a ancestralidade africana lá não é tão alta quanto eu achei que seria. E a média de ancestralidade europeia é cerca de 56%, né? Ele é um pouco mais alto do que a ancestralidade mexicana. Mas também é interessante pontuar que saiu um estudo no ano retrasado sobre a genética as supostas, né, genética dos judeus. Por que suposta ancestralidade genética dos judeus na América Latina? Porque é um pouco difícil você diferenciar aquilo que é judeu daquilo que não é judeu, porque tem outras populações que contribuíram para ancestralidade de algumas regiões da Espanha que também são do Levante, também são ali do norte da África, tem essa mistura, mas não são especificamente judeus, né? Então é tão difícil diferenciar um judeu de um outro cara do Oriente Médio quanto é difícil de diferenciar um cara digamos, um Belbiquer holandês de um Belbiquer francês, que eles são, tipo, muito semelhantes. E não só as populações da Idade do Bronze, mas, se eu não me engano, até é difícil para os geneticistas diferenciarem os anglo-saxões dos celtas nativos das Ilhas Britânicas. São alguns poucos marcadores genéticos que diferenciam os dois, né? Então, mas enfim, na Colômbia, essa é um país que mais tem ancestralidade dos judeus sefardistas na América Latina, segundo esse estudo. Cerca de 30% da ancestralidade média é contribuição suposta aí desses marranos judeus, né? Então a Colômbia é um país que supostamente é bem sefardita. Aí passando já para o Peru é o país que tem a ancestralidade europeia mais escassa na América Latina, cara. É um negócio estranho, até quando eu vi, eu duvidei, cara. A ancestralidade Eles média... ficam muito concentrados em Lima, né, no caso. Sim, sim. Você vê o mapa, né? Porque eu peguei de mapa, né? A ancestralidade europeia, ela é tipo, tem um pontinho de ancestralidade que é onde fica uma cidade grande no meio do país, um pontinho em Lima e um pontinho no norte. Todo o resto é quase ausente a ancestralidade europeia, fazendo um degradê até ficar ausente quanto mais perto do centro. É bem pouca coisa. É tipo, a ancestralidade média é 30%, né? A nacionalidade média europeia é bem pouquinha. Mas pelo que o Caldini disse lá no server e de conversa com o peruano, em Lima tem concentrado muita gente com nacionalidade europeia, mas esses caras, em contrapartida, são mais europeus do que digamos, o que seria o brasileiro médio, por exemplo. Sim. Entendeu? Segundo alguns mais conservado. É mais conservado. O brasileiro médio, eu digo entre aspas, né? Porque vai ver que existe uma certa diferença muito grande entre as localidades do Brasil, né? Então, de novo, o Peru, a origem centro-sul espanhola permanece, só que nesse caso, nos estudos que eu encontrei, a presença de outras ancestralidades ibéricas é quase ausente, é muito pouquinha. Então, o centro-sul espanhol é quase unânime aqui no Peru. Vamos deixar o Brasil para o final, passar para a Argentina. A Argentina é um caso muito louco, cara, porque eles não foram só um país que foi colonizado pela Espanha, como eles receberam muitos imigrantes italianos, né? Foi o que mais recebeu, né? Sim, da América do Sul. Isso. Cerca de 62% da população argentina tem algum ancestral italiano. Tipo, não necessariamente ele é todo italiano, mas ele tem pelo menos um ancestral que é de origem italiana. Então é muita coisa, cara. Você ter mais da metade da população é muita coisa. E só que essa ancestralidade... Que nem o presidente da Argentina falou, né? Os argentinos vieram dos barcos. Eu quero socar a cara desse maluco. Os brasileiros... Isso, cara, foi exatamente isso que eu pensei. Ele falou, os brasileiros saíram das matas. Eu sou literalmente índio, tá vendo? Todo mundo aqui índio. Ele que inventou isso daí, cara, no sinal, tipo, ele tava citando uma frase de algum poeta, sei lá, autor ibero-americano, e não tinha essa parte dos brasileiros, cara, só falava, sei lá, dos peruanos, mexicanos e argentinos. Aí ele inventou essa parte aí do nada, sei lá, improvisando, não sei. Mas enfim, mas o caso esse é o mais meme ainda, cara, porque eu fui procurar o DNA da Argentina, eu falei, pô, um país que onde a maior parte da população é branca tem que ser, porra, praticamente europeus, caras, né?
Só que não é tanto assim não, cara. Tem algumas regiões da Argentina que tanto a população praticamente não é branca, né? Você tem uma população majoritária de mestiços mesmo, quanto a genética dessas localidades praticamente não é europeia. Você vai olhar, tipo, 40% da cidade europeia, então é Eu acho que é equivalente mais na parte da Mesopotâmia Argentina, né? Corrientes, Misiones, né? Mas da fronteira ali com o Paraguai e o Brasil, né? Isso, na parte noroeste da Argentina, e na Patagônia também tem uma população mais mestiça, né? Os europeus mesmo, eles estão bem na faixa central do país ali, pegando a Buenos Aires, e a faixa se estende até o Chile de ancestralidade Porteio, europeia. né, no caso. É isso, exatamente isso. Inclusive Aí, tem um fato interessante, né, na Argentina, que a ancestralidade negra, né, é pequena, justamente porque na Guerra do Paraguai, né, o presidente, inclusive que ele era de ancestralidade grega, né, que era o Bartolomé Mitre, né, que ele foi o cara que basicamente unificou a Argentina de facto, né, que a Argentina antes ela não era unificada, era cheia de guerra civil entre as províncias e inclusive até se reflete um pouco no gênio militar dos argentinos, né, que tipo é, por exemplo, né, força aérea tentando dar golpe, né, exércitos se rebelando e não tem um comando assim muito unificado. Mas ele fez uma coisa parecida que o Brasil fez, cara, que existia muito escravo, né, logicamente, que o Brasil ele fez o seguinte, os caras que não quiserem lutar, eles pagam os seus escravos para irem e depois os que sobrarem vivos, né, eles vão e recebem a alforria. Mas só que no caso do Mitre, ele simplesmente mandou os escravos lá em largo número e os caras morreram a maioria, entendeu? Tipo, os que foram geralmente pra vanguarda, a linha de frente mesmo, foram os escravos aí. Inclusive, o Ignet argentino gosta dele justamente por isso, né? Que ele teria feito meio que uma limpeza étnica lá na Argentina. a ancestralidade, mas tipo assim, o que eu ia dizendo é que a ancestralidade europeia lá na Argentina, a média dela é mais alta também, né? Mas tem esses lugares que são distantes e acaba que cada estudo vai apontar uma média diferente. Aí chega a ter estudo que aponta 62%, como se na média, tem estudo que chega a 85%, que é um caso parecido com o do Brasil, a gente vai ver, né? Então, por essa população ser diferente, né, de ser uma população parte muito mestiça e parte muito europeia, acaba que tem esse conflito nas análises, né? E, de novo, lá também permanece a presença do DNA, da ancestralidade central-sul da Espanha. Mas lá também tem galegos, né? E, se eu não me engano, também tem alguma ancestralidade portuguesa. No Se eu não Chile, me engano, teve um dos fundadores da. Eu não sei qual é o nome do cara, não lembro, mas teve um dos fundadores da Argentina que ele era. Ele era filho de português, se eu não me engano. Daí acontece muito, inclusive o França do Paraguai, né? Primeiro presidente caudilho do Paraguai, dizem que ele era mineiro, né? Era filho de é, mineiro. ele era luso-americano aí. Aí o Chile, eu até lembro que o Futuro também comentou que o Chile é pardaço, né, cara? Eu também não esperava isso do Chile. Porque o único contato que eu tinha tido com o Chile até o momento era o Miguel Serrano, né? E o Miguel Serrano idealiza pra caralho o Chile. Ele fala que é Porque Escandinávia da o América do Chile Sul. teve, se eu não me engano, o maior partido nazista da América do Sul, né? Sim, Se eu não me teve. engano, da América inteira, né? Do Franz Sim. Pfeiffer, né? Teve até com o Ku Klux Klan no Chile, cara. Mas só que isso daí de que o Chile é pardo é verdade, cara. Eu tive lá alguns anos atrás aí, lá, mais pelas cidades grandes mesmo. E eu confirmo isso daí. Pois é, assim, eu já vi depois disso eu vi alguns vídeos aí de costume folclórico do Chile, a maior parte da galera lá é parda mesmo, tipo, mestiçona, tipo, araucana com espanhola mesmo. E aqui é onde vai ter uma presença bem forte do elemento basco, né? A Isso. ancestralidade média de DNA europeu ali do Chile é 51,35%. Então os caras são bem mestição mesmo. Mas, em contrapartida ali, a ancestralidade europeia está bem focada no norte. E é onde, pelo que eu pude pesquisar, se concentraram também algumas colônias alemãs, uma forte migração Sim, basca sim. para lá. Colônia Então, de dignidade, né? uhum. Então ali tem essa questão. Mas não confio no Miguel Serrano quando ele fala que o Chile é literalmente a Escandinávia da América do Sul. Entendeu? Isso aí Só por causa dos fiordes lá, né? só por causa do friozinho, só por causa só por causa Da Aurora. e também, não, eu acho que ele também estava falando isso por causa daquela teoria
dos caras lá de que os araucanos eram de origem germânica, cara, os caramba quatro, os doideiros aí. Aí Esquizofrenia tal. grande, isso aí. E porque, segundo ele, tipo, ele criou um negócio, até. Velho, eu vou fazer uma recomendação pro ouvinte. Se você quer rir, cara, digita mestiçarianismo no Google e vai procurando, cara. Só tem uns negócios meio madão. Eu achei um blog de um cara que era chileno, tipo, o cara parecia, sei lá, tipo, sul-mato-grossense, cara, tinha puta fama de índio, caralho. O cara parecia sair de Manaus. Aí ele pegou e fez lá o blog do Mestiçariano, que era lá, ele explicando que era a mistura do godo ariano com o araucano ariano. O cara era um puta indígena do cara, um esquisito. Nazifardismo é institucional, né, cara? Literal nazi-paradismo, cara. Só que com o culpa de que não, cara, o foda, mano, eu tava pensando, não é pra eles falarem que é o sol, cara. E que aqui no Brasil a gente pode falar, não, pô, eu sou padre por causa do sol, caramba, lá não tem tanto sol assim. Como é que eles Pois vão é, ficar? tem essa. Ai, ai. Mas é isso aí, ouvinte. Se você quiser rir, é mestiçarianismo no Google, cara. Ah, só meme, cara. Meu Deus, o Chile é um país muito louco, né? É, Aí, Chile, como não? aí agora vamos passar pro Brasil. O Brasil é o caso que eu achei mais interessante aqui de falar, porque eu tenho dados muito completos de haplogrupo, etc. E que eu não tenho dos países. Dos países eu vou ter uns dados mais brutos. Tipo, eu sei que na Argentina o haplogrupo mais comum lá é R1b, mas não tem especificado a linhagem. Nos outros lugares o haplogrupo R1b também é presente, mas também não tem especificado a linhagem. No Brasil tem um estudo que especifica exatamente a linhagem. Eu vou pegar daqui a pouco, mas primeiro eu vou ler a parte que fala sobre é, a genética geral, né? O Brasil é um dos países que tem na América Latina com mais presença de ancestralidade europeia, né? As médias são sempre bem altas, né? A E é o que tem menor, mais de ibérica, né, também. sim, é o local onde mais teve ancestralidade ibérica concentrada. Até porque, se eu não me engano, foi um negócio que o Demarco me falou, não foi? Pô, o Demarco, que é quase fonte do negócio já. Ele falou É, que a migração que teve só para Minas Gerais no século XVIII foi maior do que a migração espanhola em toda o tempo de colonização em todas as colônias aqui da América. Então, é o ciclo das minas, do ouro. o número de portugueses que migrou para cá foi muito maior do que o número de espanhóis que migraram para a América Ibérica, né? Então, acaba que fica bem marcada a genética aqui. E no Brasil, essa ancestralidade ela é tipo, bem homogênea até, só que dá para ver que tem um degradê nos mapas de análise. Você tem o pico que é entre 90% e 99% de ancestralidade, que é ali próximo do Vale Europeu, em Santa Catarina, né? Pegando também o litoral, que é de imigração açoriana majoritária, né? E vai ficando menos quando vai se distanciando de lá. Tem outros dois lugares que tem uma proporção parecida de 80 a 90, que é no litoral, não, no interior do Espírito Santo e partes do interior do Rio de Janeiro, e se eu não me engano, algum lugar no Ceará, no Ceará, no Nordeste, que fica ou no Ceará ou em outro estado lá. Eu sou meio complicado com geografia do Nordeste, porque tem muito estado que eu nem sei aqui. Mas tem um ponto lá de ancestralidade europeia majoritária também, entre 80 e 90. Quando eu vi, eu fiquei Lá pelo impressionado. sertão, né? Deve ser É, entre o sertão e o litoral do Ceará e aqueles estados lá, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. uhum. Deve ser Acho bem. que é esse lugar que você tá falando aí. Porque eu lembro até de comentar com o pessoal não retrasado, eu acho, que a gente foi ver torcida de time do Ceará e os caras tudo era branco. Eu falei, porra, o amigo meu até falou, cara, que eu achei que tinha era o sulista pra torcer, o paulista pra torcer, mas não, era tudo cearense mesmo. E eu me recordo de que todos os cearenses que eu conheci até hoje eram brancos. Eu acho que eu não conheci um cearense pardo, cara, assim, pela internet. É, cara, é o Tô sangue falando, visigodo aí, cara. Isso que a ele, igreja já tinha previsto, né? cara, literalmente cearense gudo, visigótico cearense, É. genial. Tem até Aí, aquela polêmica lá do cearense tem sangue viking, né? mas isso aí não é polêmico, isso aí é real, cara. Assim, é a Sim, única sim. análise no Que, Brasil que eu vi que faz uma distinção mais completa, porque, assim, no geral, as distinções de ancestralidade europeia aqui no Brasil, na América Latina, no geral, são feitas meio nas coxas, pra ser sincero, velho. Porque eles fazem uma distinção mais local ibérica, ao invés de buscar também, além do componente nativo ibérico, outros componentes que também influenciaram naquilo que é ibérico.
Esse é o primeiro estudo que eu vi e buscou observar essas populações que não eram simplesmente associadas ao solo português, mas que tinham contribuído também para a formação étnica portuguesa, né? Foi uma pesquisa bem completa mesmo. Fizeram até um livro, por sinal, né? Só que esse estudo, sim, o jeito que ele foi divulgado foi meio cagado mesmo, esse negócio de colocar Não, cara, são germânicos, eles lá de ferro, final durante a queda do Império Romano, eles invadiram a Península Ibérica, né, os visigodos e suevos. E é isso, não são vikings, não, cara. Isso aí não faz muito sentido. Mas, que mídia, né, cara, cai na mão da mídia, querem manchete, né, e tal. Os caras fazem cagada. Só é engraçado, né? Tipo assim, na Europa eles pegam os caras eles pegam lá os caçadores do Mesolítico e transformam em literalmente africanos subsaarianos azul. E aqui os caras fazem o contrário. Eles pegam os visigodos que ligaram pra Península e transformam em vikings. Pois é, cara. Aí, enfim, o fluxo dessa ancestralidade europeia forte no sul e sudeste vem principalmente com os fluxos de migração dos séculos 19 e 20. Mas é um erro também atribuir que fora isso, fora o sul e sudeste dessa migração recente, não há ancestralidade europeia no Brasil forte, porque em todo o país a ancestralidade europeia prevalece sobre as outras ancestralidades. Salvo, se eu não me engano, o extremo norte dos estados do Amazonas, ali, que tipo, é uma região que provavelmente nem chegou muito imigrante por lá, né? Porque a maior parte dos imigrantes... até hoje, terra indígena, inclusive. No terra indígena. Então, por isso mesmo não tem muita presença de sangue europeu, mas nos lugares, assim, como o centro-oeste, o nordeste, essas terras mais para cá, né? Todas elas são de maioria ancestralidade europeia. Se for observar no centro-oeste, a ancestralidade média geralmente bate 67%, pegando a região no geral. Se for analisar estado, por exemplo, fica diferente. O Mato Grosso tem uma ancestralidade europeia menor, cerca de 62%, já o Goiás vai ter uma ancestralidade europeia um pouco maior, lá pelos 77%, 78%, inclusive já vi estudos apontando um Goiás com 82% de ancestralidade europeia. Então vai variar também com estudo, etc. No Nordeste tem alguns estudos que apontam também estados como o Ceará, que tem uma boa parcela de ancestralidade europeia ali com 78, 79. Vai ter outros que vão analisar mais a região inteira, que vão bater em 62, 64. Mas não importando aí essa variação baixa de coisa, sempre vai ser uma maioria europeia na base de ancestralidade. Sempre vai ser. Então, o que nós vemos na América Portuguesa foi uma efetiva substituição do povo nativo, né? Uma assimilação real. Isso fica mais evidente ainda quando nós vamos observar as linhagens paternas, né? Só buscar aqui o dado. E isso, inclusive, tem a ver, eu estava até montando uma visão de que talvez pela proximidade com o Atlântico, o Brasil, o Uruguai e a Argentina tenham recebido mais influxo de DNA europeu, justamente por essa conexão com o Atlântico, né? Sim. É a costa propriamente dita, né? Sim, exatamente. Só que é curioso também, uma coisa que quebrou um pouco minha teoria é que, tanto do lado de lá também, assim, embora tenha recebido menos, também tem alguns picos, tipo Lima e tal, e as capitais ali do Pacífico também tem uma parcela mais alta, né? Por sinal, em Lima, né, aproveitar que a gente tá falando do Pacífico, né, teve uma migração forte japonesa também, né, cara? O Brasil e Peru foram os países que teve mais imigração japonesa. Sim, teve mesmo. Bom, teve até o presidente, né, o Fujimori, né? Sim, o Fujimori foi, que é o Demacon, né, que é Fujimori Feg, cara, Fujimori. Realmente foi um dos melhores presidentes ultimamente aí que teve no continente. Uhum. Enfim, em questão de linhagens paternas aqui do Brasil, eu acho que já tratei sobre isso em dois textos na etnologia brasiliana, né? Um texto chamado Linhagem dos Conquistadores e um outro texto que eu não estou lembrado agora o nome, mas já foram dois aí. E eles tratavam sobre as presenças de linhagens, principalmente indo-europeias aqui no Brasil. Quando eu me refiro a linhagens indo-europeias, eu me refiro às linhagens
do paleohaplogrupo R, né? Mais especificamente do R1, que é o R1A e R1B. No Brasil nós não temos praticamente nada de R1A, mas o R1B é o que acabou predominando aqui. Nós temos linhagens que são relacionadas às migrações, às primeiras migrações de indo-europeus para a Península Ibérica, temos relacionadas às migrações do ferro, linhagens relacionadas aos italoceltas, né? Ou seja, linhagens que vieram mais com um fluxo provavelmente ali de Roma, porque a época que eles entram na Península Ibérica também é durante um período romano. Nós temos também alguma presença de haplogrupos germânicos, né? Porém, a linhagem que mais marcou o Brasil não foi uma linhagem germânica nem uma linhagem itálica. Foi a primeira linhagem indo-europeia a entrar na Península Ibérica, né? Essa foi a linhagem que ficou mais marcada do Brasil. Que eu estou pegando aqui na tabela é o R1B da linhagem S116 e cerca de 32%. Não, 32% da população brasileira analisada no estudo tinha essa linhagem. Essa linhagem, eu acho que eu falei sobre a história dela no primeiro episódio, que ela se desata da linhagem mais antiga, associada aos proto-europeus ali na Alemanha, e se divide em duas. A linhagem S116 desce para a Península Ibérica, enquanto a U106 sobe para a Escandinávia, né? Então ali você tem a linhagem do ramo germânico e o ramo chamado galo-ibérico do R1B. E ambas essas duas linhagens estão presentes no Brasil, só que a linhagem germânica ela é menor, né? A ocorrência dela é cerca de 5%, né, das análises. Mas de qualquer forma, então, o Brasil é uma terra que foi muito marcada por linhagens indo-europeias. Se você somar todas as linhagens, dá 52% das linhagens são linhagens R1B. E se você considerar as outras linhagens que são não indo-europeias, mas também são europeias, chega a 87% das linhagens gerais são de origem europeia. Então, como eu disse, né, que você viu uma substituição maciça da população nativa. Porque ainda tem que considerar que faz parte do impacto europeu no Brasil a vinda dos escravos, porque eles não vieram para cá como imigrantes ou como conquistadores, eles foram trazidos para trabalho. Então também faz parte do impacto genético trazido pelos europeus. Participou também da substituição genética, que compõe também ali cerca de 7% das análises de linhagem paterna. Então, acaba que fica muito pouco para os nativos, né? E tem lugares no Brasil que praticamente não tem linhagem nativa. O caso do Centro-Oeste ele é muito marcante porque é 1% só das linhagens que são nativas. 1%, cara. Entendeu? 97% da população analisada tinha linhagens paternas europeias. Só 2% africano e 1% nativo. Então, é uma característica bruta de substituição. Foi uma cucagem civilizacional, né, cara? Sim, foi isso aí, cara. Eu gosto de imaginar essas análises como a gente analisa os povos antigos, as do bronze, que a gente não tem muita coisa, a gente não sabe nada. Então eu fico imaginando como é que um arqueólogo ia observar essas questões da substituição cultural, dos manuscritos linguísticos, da cultura musical, as análises genéticas, como é que ele ia compilar tudo isso. E eu chego à conclusão de que provavelmente um arqueólogo, um pesquisador de civilizações que viesse no território que corresponde hoje ao Brasil daqui, sei lá, 1000 anos e fizesse as análises disso, ele ia acabar chegando à conclusão de que houve uma cultura ibérica que veio aqui e que substituiu, e que essa cultura ibérica foi uma cultura ocidental correspondente ali ao Império Português. Então, eu acho isso muito interessante aqui, que dá para ver, além das marcas da arquitetura, além das marcas também da língua, dá para ver também no sangue a substituição que aconteceu, né? Não é só uma coisa superficial, como ocorreu, por exemplo, na África portuguesa ou na Ásia portuguesa, que o negócio foi um pouco mais superficial. Aqui houve mesmo uma assimilação, entende? Isso é bem interessante. Algo aconteceu também, de certa forma, ali com a Argentina, com o Uruguai também, que são países com ancestralidade bem europeia, uma cultura bem europeia também, né? Também com uma arquitetura bem europeia. É de fato um povo filho, né, no caso, né? Sim, é um produto da coisa. Não é uma simples
digamos, não faço, eu já vi alguns nacionalistas brancos portugueses que gostam do Império um pouco mais, né, que tem dois tipos de Ignatius português, que é o Ignatius português que odeia o que o Império português foi, porque foi uma união de vários povos, né, e aquele que gosta porque simboliza uma superioridade do português. E para ele é como se o Brasil, a Angola, Moçambique, Timor-Leste, etc., todas essas terras que foram parte do Império Português fossem, na verdade, como um espaço vital para a existência de Portugal, né? Um território conquistado que vai nutrir Portugal. Enquanto eu acho que se você for observar de um ponto de vista mais racional e enxergar os dados, né, a gente vai chegar na conclusão de que, pelo menos nas Américas, houve, na verdade, uma etnogênese de um povo filho novo, né? Ou seja, é um povo muito mais semelhante ao português do que ao nativo que habitava aqui antes, né? Isso, exatamente. Luso brasileiro, né, no caso. Isso, luso brasileiro. Inclusive, cara, eu tô só terminando as leituras aqui, mas eu pretendo ler as obras aí do Gilberto Freire sobre lusotropicalismo e elaborar uma crítica a ela. Eu tenho certeza absoluta que vai ter um monte de crítica que eu tenho, mas eu quero ler muito, porque parece bom pra caramba. E a ideia já que a ideia do server aqui do projeto, né, do Cabo das Tormentas, é servir de base para uma espécie de escola ideológica, né? Eu acho que seria interessante a gente elaborar justamente uma visão mais realista do lusotropicalismo com base nessas análises, né? Com certeza, perfeitamente. Que são bons livros, eu não terminei de ler ainda, eu li O Mundo que o Português Criou e ainda estou lendo os outros dois, né? O Lusiotrópico e o outro Casa Grande Senzala, né? Que basicamente esses dois aí que eu falei antes, né? São a segunda fase dele, né? Quando ele já estava estudando em Portugal, etc. Que ele já vai mudar bem diferente um pouco diferente da questão dele lá no Casa Grande Senzala ainda. Mas é um livro que, sim, você vai ter várias críticas, né? Até porque, inclusive, acho que isso aqui foi até uma frase que o Demacol falou, que o Freire ele é muito nacional paudurista, né, cara? Sim. Ele mostra muito essa questão aí da miscigenação e talvez até como é que ele até satura isso de certa forma, né? Tipo, porque mas só que muita coisa dá pra você adquirir conhecimento assim sobre e também adaptar, né, também. Não é uma leitura que você só vai criticar, não. Não, sim, eu sei, eu quero ler justamente por isso, mas eu vou elaborar uma crítica porque Sim. Porque justamente na minha cabeça, né, as coisas são um pouco diferentes. Porque uma coisa que os lusitanistas têm bastante é um apego à figura do português como um benéfico senhorzinho de idade, católico, que está preocupado com comer mulheres de vários lugares e espalhar o catolicismo. Só isso que o cara fazia. Entendeu? É como se fosse um jesuíta misturado com um aspecto meio dionisíaco ali no meio, entendeu? Eu acho isso engraçado, acho uma figura que não corresponde muito ao que o português fez, né? Inclusive os dados que a gente passa aqui meio que dão uma quebrada na lusotropicologia, né? Porque pelo que eu vi de lusotropicologia, para Freire o Brasil ele segue um padrão dos trópicos aqui, e esse padrão seria de um governo meio, vou explicar, uma administração mais leve em relação aos costumes, né? Eles só impunham a língua e a religião. Cristianismo moral, no caso. Seria uma espécie só uma adoção ali ao catolicismo e a uma língua comum, mas as práticas culturais e a etnia não é mudado, né? Enquanto no caso do Brasil, como nós vimos aí, o processo de assimilação e substituição foi muito, muito mais presente do que uma simples administração com uma cristianização da população. Então isso já é a lusotropicologia. Uma frase que eu citei lá no artigo que eu fiz, né, sobre a coroa contínua, né, da governança brasileira, que o português ele colonizou a América pelo sangue, né, seja pelo sangue derramado ou pelo sangue produzido, né, tipo dos filhos, né, passado para os filhos. Né? Sim, sim. E isso foi meio que foi feito também no resto da América Ibérica, no geral. A gente, sim. Sei lá, em uns lugares mais, em outros menos, mas no geral a ancestralidade ibérica é sempre presente. Né?
sempre presente. Isso é uma questão muito interessante, porque eu acredito que se fizer uma análise genética da África portuguesa, por exemplo, de Angola, vão encontrar alguns mulatos, mas a maior parte da população vai ser nativa ainda, né? Sim, sim. Diferente. A elite de Angola geralmente é mulata. E o pessoal tava comentando que eles odeiam branco, né? E eles são mulatos, meio com a galera meio complexada, né? Sim, sim. Que isso a gente vai falar no próximo episódio do Ultramar português, né? Que teve meio que um refluxo, no caso, né? Dos colonos portugueses de Angola voltando para Portugal. Né? Foi algo semelhante ao que aconteceu o governo comunista de lá quebrou o pau neles. Foi algo semelhante ao que aconteceu nas colônias britânicas ali da Índia, então a galera, tipo, porque eu sei que foi uma galera lá para plantar chá, os caramba por lá, e quando a Índia declarou independência, os outros territórios que eles tinham ali, os caras voltaram para Inglaterra. Até aquele cara que eu assisto no YouTube, o Thomas Rawls, que tem um canal de politeísmo e genética e tal, ele é descendente de uma família que foi para a Índia e voltou, né? Eles eram plantadores de chá. E até hoje a cultura britânica ainda permanece lá, né? Tipo, eles têm os clubes que foram construídos pelos britânicos, porque tem uma galera que acabou ficando, né? Ele até arranjou lá um primo dele no Sri Lanka, eu acho, que era lá da mesma família que ele. O cara era nativo, né? Em termos fenotipos, eles compartilhavam uma cidade britânica comum. E uma cultura britânica também, né? Porque o cara ele frequentava o clube, ele jogava lá o cricket dele, ele jogava rugby, tinha uma cultura mais britânica, né? É interessante. Isso aconteceu também então em Angola. Então vamos esperar o próximo episódio, né, cara? Cara. Como eu te falei já no privado, eu já procurei sobre essas questões das guerras coloniais e sempre é muito gay, cara. Não é falando sobre guerra em si, é tipo lamentando o fato de ter ocorrido e lamentando o fato de Portugal ter sido um império, entendeu? Tá muito chato. Tipo, não fala nem no ponto de vista militar, nem no ponto de vista realista também. É, muito chatão, cara. Pois é, então, acho que já falamos tudo, né? Ou tem mais alguma coisa? Não. Finalizei aqui, cara. Pois é, então, finalizando aqui a série, né, episódio 5, o último, né? De novo, obrigado, Uflas, por ter participado, né? E qualquer coisa, se a gente tiver outra ideia, a gente te convida pra gravar de novo e tal, uma participação. E é isso, né? Pode chamar que eu venho, cara. Eu que agradeço de novo aí. O Cabo foi um negócio que eu achei que não ia ter tanto impacto assim, mas meu amigo, o impacto que teve na etnologia brasileira foi enorme, cara. Assim, é abismal. Eu tinha 100 e poucos inscritos no canal, agora tá com 400 já, entendeu? As minhas participações aqui, tanta gente que chamou pro meu canal pra ler, pra se informar um pouco mais, que agora ela tá bem focado mais em folclore, né? Eu tô mais interessado em folclore, tá vendo? Mas aí essa ajuda que trouxe foi muito interessante, cara. E a minha participação no Cabo é muito boa, é sempre muito bom gravar contigo. Agradeço demais, cara. Obrigado também. E outra coisa, né? Eu lembro que você falou estava produzindo um livreto também, né? Você falou também dessa crítica ao Freire que você quer fazer com você ler também os livros, né? Me fala aí quando você estiver pronto aí, a gente divulga também, seja nas redes aqui, no servidor, na comunidade do canal mesmo. Pode deixar, cara. E então é isso, né? Obrigado a todos que assistiram até o final. Obrigado aos ouvintes aí também. Falou.